Olá, vamos começar mais uma live. Espero que as pessoas estejam ansiosas pela live de hoje. Oi, João, um dos nossos convidados especiais. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vão convidando os amigos para a gente poder iniciar a nossa live hoje. O tema é casamento de novela, só na novela. Então, eu vou chamar o João e a gente vai começar a nossa live. Só um minutinho. Vamos chamar. Olá, Menino, quase não te vejo. pera aí, eu acho que eu sei o porquê. Calma aí. Tem que arranjar um ponto de luz aí. Melhorou, melhorou. Maravilha. Agora Então, sim. primeiro eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Tá rendendo Ah, muito essa história de casamento em igreja. coisa. A gente que o diga. Graças a Deus. É, Antes da gente começar, eu queria salientar três coisas que eu acho que é bem importante, que eu percebi ao longo desses anos trabalhando, e agora, ainda mais trabalhando com você. Foi uma coisa que a gente conversou, que é qual é a diferença entre o assessor de casamento, né, a sua parte de assessoria, um assessor na parte de cerimonial e uma cerimonialista, porque pode haver alguma confusão nesse quesito. Para você que é noiva e que está querendo casar na Igreja Católica, essa live é para você. Não sai daqui. Então vamos lá. Como assessora de noivas, né? O trabalho da assessora é fazer com que o cronograma dela seja conduzido até a data do casamento dela. Ou seja, cada etapa, cada tarefa vai ser feita mês a mês até a data do casamento. A cerimonialista é a profissional que vai te acompanhar de 2 a 3 meses antes do casamento para fazer documentação para o dia do evento. E aí nós temos também o nosso assessor, o João, que ele vai explicar um pouquinho mais sobre a atividade dele aqui, para a gente compreender melhor. Então, o meu trabalho é o que a gente chama de assessoria litúrgica. O que é assessoria litúrgica? Que vai cuidar toda a parte religiosa. Já desde lá, quando você faz dá a entrada no casamento na igreja, quando você entra em contato com a igreja, o assessor ele pode já começar a te acompanhar para não dar nenhum ruim com o documento, escolher a igreja, escolher música, toda essa parte cerimonial, toda essa parte do ritual do casamento. É o que o assessor faz. O assessor ele não trabalha sozinho. O assessor ele é um assessor, né? Então ele vai trabalhar junto com a cerimonialista, No aquela dia que do vai estar ali casamento. no dia do casamento. Eu vou estar junto do casamento com a cerimonialista de forma que o quê? O rito litúrgico, desde a sua preparação até o final dele, saia todo alinhado e perfeito. Perfeito. Porque o casamento ele pode ser simples, mas pode também não ser muito simples. O trabalho do assessor é justamente fazer essas pontes entre igreja, noivos, cerimonialista. E nessa ponte, fazer a cerimônia acontecer. E aí é importante, né? A gente percebe que, às vezes, por falta de conhecimento do dos ritos, ou até mesmo de como se pôs, né, a postura que a gente precisa ter
enquanto está trabalhando como cerimonialista, a gente precisa também saber respeitar ali o ambiente. Não é simplesmente entrar, ficar de papo enquanto está ali a parte da homilia, né? A gente tem que segurar a nossa onda, porque está havendo, né, um momento religioso ali que não cabe a gente ficar de papinho. A gente pode sair, né, do local para resolver alguma coisa, mas não atrapalhar o rito como um todo, visto que as pessoas estão lá para participar da missa e do momento que está ali com os noivos, que é o casamento. Eu acho que há de concordar comigo que a gente tem que ter esse respeito acima de tudo, né? O assessor, ele vai ser esse termômetro. Ele vai ser esse termômetro que vai ajudar tudo a acontecer, vai frear o cerimonialista quando for preciso, ouvir também, fazer essa ponte. Porque, infelizmente, eu trabalho em igreja, minha vida inteira eu trabalhei com igreja, infelizmente, cerimonialista é quase que o terror das paróquias. É uma realidade, infelizmente. Eu confesso que já foi meu cerimonialista. A Lúcia está curando meu coração com cerimonialista, porque eu sempre tive pavor. Porque, justamente, se não tem conhecimento do rito, isso não é só na Igreja Católica, não, gente, em qualquer outro rito. Se não tem conhecimento do rito, alguma coisa vai sair errada. Alguma coisa. Uma hora vai Seria sair bom, errada. seria bom, até como você tinha conversado comigo na última live, seria maravilhoso se houvesse um assessor, né, religioso para cada religião. Não Seria impede ótimo. que a gente, profissional, estude, mas só quem Uhum. vive é que sabe, né, todos os detalhes mais importantes. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, a Ana Célia Araújo, Uhum. assessoria e eventos oficial. Tem o coraçãozinho, que a live não vai flopar. Peraí, gente, que tem telefone tocando no momento erradíssimo. Daqui a pouco deve passar alguém aqui atrás, mas é só passar. Não, eu espero que não passe a galera do ovo. Tem passado 8 da noite. Então, vamos lá. A gente tinha separado duas questões importantes. Inclusive, foi uma inspiração para você em relação à última live que a gente teve, porque houveram algumas perguntas, houveram algumas histórias que a gente contou, e saiu como é que é o nome da empresa, João? Então, deixa eu lembrar. Alguma coisa Aí- Verbos. Ah, sim, a Verba Esponsa, que é Verbos. justamente uma empresa a partir da nossa conversa, das nossas conversas, a Lucy me ajudou a pensar, também uma amiga minha, Maria Clara, inclusive uma grande amiga que vai casar, eu comecei a ajudar ela em algumas coisas do casamento, e ela foi dando algumas ideias, até que nasceu essa ideia dessa empresa de assessoria, justamente para ajudar os cerimonialistas, aí os noivos que estão perdidos em época de casamento. Perdidos é a palavra que define. Casou, dá um ataque, não sabe para onde vai, o que faz. Calma, procura dois assessores, o seu assessor da sua igreja, temos aqui um assessor. Em breve teremos aqui a participação da Cléo, uma cerimonialista. Eu tenho mais experiência com a parte de assessoria completa. Cada cerimonialista trabalha de um jeito. Mas vamos a um caso importante que aconteceu esses dias, né, João? A gente trabalhando juntos, fazendo o orçamento para uma noiva. Aconteceu um caso que eu quero que você conte, porque você que fez toda a movimentação. Eu só acendeu aquela luzinha de emergência e falei, João, olha isso. Como é que foi? Minha cabeça quase foi a prêmio por causa dessa noiva, tadinha. Não que a culpa seja dela, pelo contrário, a gente tentou ajudar, eu acredito que a gente ajudou. Nós É, fomos procurados, né, por uma noiva, que ela é católica, e o esposo, se eu não me engano, é evangélico, né, Lúcia? isso, era E evangelho. fazia questão do casamento católico, porque ela é católica e o noivo não se opunha a isso. Só que ela, em respeito ao seu noivo, queria que a cerimônia fosse feita no salão.
Primeira coisa que precisa ser dita, na Igreja Católica Apostólica Romana não existe casamento no salão. Não existe casamento em praia, não existe casamento em sítio, não existe casamento na rua, no quintal, lugar nenhum. Casamento é na igreja, no templo, no espaço sagrado. Se alguém te oferecer para casar em qualquer outro lugar, dizendo que é padre católico romano, não é. Dito isso, a Lúcia entrou em contato comigo. A gente ver esse orçamento, começamos a conversar com a noiva. Até que ela explicou a situação do esposo, do noivo e tal, a gente entendeu. Eu alertei ela, falei, olha, isso não existe. Perguntei onde ela ia casar no lugar X. Aí entra o trabalho do assessor. Qual é o trabalho do assessor? Investigar e ajudar, para que tudo dê certo. Por quê? Se alguém fizesse o casamento dela num salão, sem a devida autorização, o casamento dela poderia ser o quê? Nulo. A festa poderia ser linda, maravilhosa, mas ia ser uma festa, só festa, porque o casamento ia ser feito, não ia acontecer. Então eu entrei em contato com a Diocese X desse lugar. Foi um diácono Y que ofereceu o serviço, também indicado por outros profissionais. Aí eu entrei em contato com a Diocese e falei diretamente com o responsável pelos diáconos permanentes desta diocese. Nós sabemos que na Igreja Católica não somente o sacerdote, o padre, pode assistir o casamento, mas os diáconos também. E eu falei com esse diácono, não, aqui nessa diocese é proibido, como em todo e qualquer lugar. João, se você descobrir quem é, você me liga, você me fala, se for diácono desta diocese, precisa ser chamada a atenção. Beleza. Entramos em contato de novo com a noiva. Explicamos a situação, explicamos. Faltava muito tempo, falta um ano para o casamento Quase dela. um ano, né? Daí, mais de um ano. Daí é tempo dela dar entrada na igreja, fazer tudo direitinho, catar uma igreja perto do salão dela. Isso era fácil. Aí, beleza. Entrei em contato com a noiva me passou o contato do diácono. Então eu entrei em contato com ele, perguntando Aí onde ele melhorou era. a parte toda. O diácono me atendeu super bem, falei com ele, foi muito simpático. Aí ele me explicou. Então, João, eu não sou diácono da igreja romana. Eu sou diácono da igreja brasileira. Aí que, aí que eu descobri o problema. Primeira coisa que eu quero deixar claro antes de falar qualquer coisa aqui. Não estamos aqui fazendo uma crítica à igreja Exato. alguma. Por causa, eu vou explicar o contexto, mas por causa desse casamento, eu quase fui processado. Justamente por essa falta de senso de algumas pessoas. Não por parte desse diácono, pelo contrário, me recebeu muito bem. Mas depois eu vou explicar a situação, caso não. Vai passar uma pessoa aqui atrás, mas não se liguem na pessoa que vai passar. Então, Obrigada pelo coraçãozinho, gente. Fala. falei com o diácono, conversei com ele. Não sou da igreja. Eu expliquei que a noiva era católica e ficou subentendido para ela que ele também era católico, romano, ela aqui no casamento romano. Agradeci a ele me agradeceu, muito simpático, e desligamos o telefone. Entramos em contato com a noiva, explicamos a situação, morreu o assunto. Até então, com a noiva. Tanto que depois daquele dia não falamos com ela. Até então. Quando foi à noite, saí do meu trabalho, fui para uma reunião, tá? Na reunião, o telefone tocando. Até que me ligaram pelo WhatsApp, eu vi que era um padre. Padre, vou parar para atender. E era um padre X, que era um dos responsáveis por esse diácono Y, que veio me perguntar qual foi o tumulto que tinha acontecido. Até então, Alguém nenhum. Até então nenhum. Até então nenhum. Porque entrar em contato com o meu diácono, ele não está autorizado a fazer casamento fora de outros lugares, só na região dele, tal. E eu expliquei para esse padre, eu só queria tirar uma dúvida. Expliquei que eu sou um assessor de casamento e tal. Aí assim, o homem não entendeu. E foi um tumulto. Porque até ameaçar me processar por intolerância religiosa, me ameaçou.
Então, assim, foi um caso que aconteceu, graças a Deus nós orientamos a noiva. Por quê? Como eu falei no início, na Igreja Católica, Apostólica, Romana, para você que é católico, apostólico, romano e vai casar, um dia quer casar, não existe, em hipótese alguma, casamento que não seja dentro do templo, dentro da igreja. Então, assim, se te oferecerem qualquer outra alternativa que saia desse padrão, investigue, procure saber. Não que aquele diácono tenha agido de má fé, não foi isso. Não, foi só um erro de comunicação da noiva com o diácono. Jorge, Pois é. obrigada, entrou. Coraçãozinho, por favor, Edmilson, para nossa live crescer. No fim dessa história, o que a gente tira como aprendizagem? Primeiro, como assessor, como cerimonialista, como profissional da área de evento, qualquer profissional que seja, ele tem uma ética. E essa ética rege o seguinte: eu tenho que dar a orientação. Não Uhum. significa que a noiva vai fazer aquilo que eu estou mandando, mas ela tem que ter ciência de onde ela está indo, para onde ela está indo. Então, Perfeito. essa questão da intolerância religiosa, ela não cabe a partir do momento que a gente em nenhum momento falou para ela o que era melhor. Apenas informamos que não era o que ela estava imaginando ser. Não fechou Uhum. contato com a gente por outras questões, porém, neste momento, João e eu estamos com o nosso coração tranquilo, porque sabemos que ela está orientada. Ah, Uhum. foi o meu professor no curso de teologia. Ah, é aluno seu, João. Ah, aluno, Ednilson. Obrigada! Então, assim, como profissionais da área, nós estamos tranquilos em saber que ela foi bem orientada, mesmo não fechando o contrato com a gente. Eu acho que o mais importante como profissional é saber que a gente está levando as pessoas para o caminho mais correto possível, né? Assim, daquilo que ela espera. E também aquela coisa, né, Lúcia? Não puxando sardinha para minha brasa, mas já puxando. Imagina se uma cerimonialista não tem um assessor ou não tem o conhecimento. Ela ia fazer o quê? Ah, Vambora, pode. fazer. Vamos fazer e tal, e vai. E no final, a noiva não ia estar satisfeita, em todos os sentidos, naquilo que ela imaginava. Primeiro que o casamento, isso seria um problema para ela, se ela de fato, como essa noiva parecia ser católica praticante, para ela ia ser um problema. Ela disse que era muito importante para ela ser na igreja. Então, assim, a Sim. gente subentendeu que isso era uma questão emergencial. Para a gente, essa assessoria, para mim, pelo menos, assim, acredito que o João também, ter ajudado foi mais um alívio no coração do que saber que ela simplesmente estava entrando, de repente, em algo que ela, né, não esperava. Então, assim, ninguém quer um casamento nulo, né? Todos querem casar com um casamento certinho. Oi, Regina, manda um coração pra gente. Tem uma pergunta que eu acho bem legal. É, é possível, acho que cai nessa questão de não poder fazer cerimônias fora, mas vamos lá. É possível fazer uma cerimônia com um sacerdote em um lugar particular? Eu acho que, como a gente já falou aqui, que não sai pastor, não sai padre, na verdade, né? De nenhuma igreja para poder fazer essa celebração, eu acho que a pergunta se essa cerimônia pode ser feita por um sacerdote ou pastor em particular, sim. Acho que talvez esteja aqui perguntando na questão de se a gente pode escolher um padre, né, de uma outra área para fazer em outra igreja. Acho que seja essa a questão. Então, sim, eu posso escolher um padre para assistir meu casamento? Posso. Eu não necessariamente preciso casar tendo como assistente aquele padre que está ali. Porém, para que isso aconteça, precisa haver uma delegação. O padre que vem de fora, ou o diácono, precisa ser delegado para aquilo. Delegado por quem? Pelo padre da igreja que você vai casar. Eu vou casar na igreja, por exemplo, na igreja São Sebastião do Barreto, em Niterói, que é a igreja que eu trabalho. Mas eu quero que o padre da igreja da Catedral de São João Batista do centro de Niterói assista meu casamento.
é preciso que o padre da igreja do Barreto autorize ele a realizar a cerimônia. Inclusive, no próprio processo, tem lá o que é a delegação. O padre vai delegar àquele padre o casamento. Se essa delegação não acontecer, nem que seja de caráter emergencial, pode acontecer alguma coisa. O padre X ia fazer, passou mal, e agora? O padre X ele pode autorizar outro padre. Mas se essa autorização não acontecer, nem que seja por telefone, é nulo. É preciso ter autorização. Ainda mais com padres que venham de outra diocese. João, estão pedindo para você mandar um beijo pro padre Marcelo. Nájila. Vou mandar um beijo para ele, sim. Ele agora está na, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Rua da Conceição, no centro de Niterói. Ah, sei onde fica. Sei onde fica. Hum. Tem uma pergunta que é bem interessante que a gente estava falando, que foi o que gerou todo esse burburinho para criar. Desculpa, é porque é em latim e o nome da sua empresa, perdão. Verbi Esponsa, vou escrever aqui. Desculpa. Significa a esposa do verbo. Depois eu explico o que é. Sobre casamento na igreja, casamento de novela. Somente na novela. Somente na novela. E por que que a gente, você criou essa frase e da onde e por que que saiu o verbo esponsa? Por causa dessa história de causar um grande, eu não digo tumulto, mas querer um casamento muito grande, com muita pompa, que não cabe, às vezes, a ideia não cabe dentro de uma Sim. celebração religiosa. E aí eu quero saber de você o que que temos aí em relação a isso, com a orientação que temos do João em relação a isso. O casamento de novela, somente uma novela, não é uma frase 100% minha. Foi ajudada por uma Foi ajudado por um amigo numa conversa. Falou, casamento de novela somente na novela, porque senão pode dar problema. E de fato, porque quando isso não é preso somente à Igreja Católica, mas toda religião tem o seu rito. Toda religião tem o seu rito. Se você vai, sei lá, casar no hinduísmo, vai ter lá um rito, um ritual a se seguir. Você vai casar no terreiro de candomblé, vai ter lá um rito. Tem coisa que cabe e tem coisa que não cabe. E o problema, só que o casamento católico, de certa forma, eu vou falar de forma bem pejorativa, se tornou um casamento muito popular. Por quê? É a tradição, é bonito casar na igreja. De Sim. fato, é muito bonito. Nossas igrejas são maravilhosas, dependendo da igreja. São lindas, o rito é bonito, dependendo do padre, faz uma homilia que te derrete. E o próprio rito, ele vai o quê? Às vezes, te propiciar você fazer um casamento bonito. E o casamento, de fato, o rito ele é bonito, ele foi feito para ser bonito. Ele foi feito para ser muito bonito. Porém, tem coisa que não cabe. Tudo, para tudo na vida, não somente para o casamento, não somente para o rito, mas até para a festa, para tantas outras coisas, às vezes o menos é mais. Em muitas coisas. E, infelizmente, o casamento de novela, somente na novela, porque nós vemos determinadas situações nas novelas, aqueles casamentos famosos, lindos, com qualquer música, de qualquer jeito, que a noiva entra de qualquer jeito, que só vai caber lá, mas não na igreja. Porque o próprio rito não comporta. E o próprio ambiente também não comporta. A minha irmã aqui está falando questão do casamento ao ar livre. É uma coisa que não cabe. Nas novelas é muito bonito. Mas não vai caber num casamento religioso do rito católico determinadas situações, determinadas Temos, músicas. temos um exemplo que é interessante em relação ao ar livre. O casamento da Ionara, que vai ser naquela igreja em Niterói, que é uma capela e tem a área externa. Aí cabe, porque é uma área externa ali da igreja que eles permitem fazer Sim. a celebração. É a questão da permissão. Igreja de São Francisco Xavier, na frente da Praia de Caraí, por sinal,
belíssimo. Muitas noivas estão casar justamente por casar de frente para a praia. Mas só que ali está dentro do quê? Do terreno da igreja. De fato, a capelinha é pequenininha, é impossível casar dentro daquela capelinha. A paróquia, de fato, não é ali, é na rua de trás, se eu não me engano. Então, os casamentos são feitos ali, dentro do quê? Do terreno da igreja, dentro da igreja. Casar ao ar livre não existe. Quando a gente fala que casamento de novela, somente na novela, é para a gente ter sempre o quê? O bom senso de preparar o rito. Porque até mesmo a decoração, o vestido, os padrinhos, a música, tudo tem que levar ao quê? A harmonia que o ambiente pede. O É, respeito eu tava, pede. eu tava lendo um documento, pesquisando na internet, e se eu não me engano era de Aracaju, da igreja de Aracaju, lá no Nordeste. E aí era de uma secretaria, falando que não seria permitido, na verdade, decorações muito, acho que a palavra seria suntuosas, né? Grandes e pomposas, porque, na verdade, o princípio da religião é a humildade. E aí você acaba fazendo com que as pessoas que têm um orçamento menor faça a comparação com aquele casamento que estava com os potes de luz, holofote, faltou só colocar a Ivete Sangalo ali no meio. Então, assim, ali naquela. É verdade. Era um excesso, o excesso tirava a atenção daquilo que era realmente importante. Então, Sim. eu achei legal o documento da secretaria e me deu uma outra visão, inclusive, em relação à decoração, por causa dessa questão da humildade. Você também perceber que, como você falou, o menos, né, também é mais. O Temos uma dúvida. rito, peraí, queria tirar uma dúvida do casamento quando é feito na roça, a igreja sendo distante. É válido? Se tem um padre católico, foi feito um processo, é válido. Pode ter sido distante, foi um padre católico, teve o processo do casamento, teve o consentimento, é válido. Pode ser Mas na aí é uma roça. roça, tem uma igreja na roça, como é que funciona? Tem uma igreja no terreno? A pergunta ficou vaga. Tem igreja nessa roça? Porque roça É o terreno da igreja? é ali no terreno, mas voltando só ao raciocínio para eu não me perder. Até mesmo relacionado à decoração. O rito, ele é muito prático, ele é muito funcional. Porque no casamento, sinais importantes precisam aparecer. Primeiro, o próprio espaço sagrado precisa aparecer. A igreja é um templo. Então, dentro do templo, precisa seguir as regras do próprio templo que a própria religião vai impor. Cabe, por exemplo, eu fui a uma igreja, não fui nem a casamento e estava trabalhando, fui à missa. Só que depois eu tenho um casamento. Só que a decoração do casamento, o corredor da igreja, estava todo decorado com coqueiros altos. Parecia que a Moana ia casar ali. Moana. Brega, porque estava altamente brega. Se estivesse bonita, com certeza eu falaria. Além de estar brega, para a igreja não cabe. Porque acaba o quê? Tirando o foco do próprio templo, da própria igreja. O Eu não consigo matrimônio, imaginar, tipo, as pessoas sentadas olhando pelo corredor se via noiva ou via coqueiro. pois é, pois é. Só faltou pendurar coco, que é o que faltou. E ela entrar vestida de havaiana, que eu não sei se ela entrou, deve ter entrado, porque do jeito que a coisa estava. Gente, aí que entra a questão de uma cerimonialista e um assessor de casamento. Gente, sandália de dedo, coqueiro é praia. Vamos começar por aí. Existe uma definição clara, uma estética clara, entendeu? Um dress code claro. Sandália de dedo é para você casar na praia, se você vai fazer um casamento tipo luau. Gente, até grama vai. Igreja pegou. Dress code Porque errado. a igreja é o meio de casar com a fábrica de casamentos do SBT. E não é assim. Isso é um inferno. Não fala disso para mim. Eu não vejo esse programa porque assim, é um mini infarto a cada 3 segundos como profissional. Não vejo.
Eu confesso que eu vejo para tirar ideias de decoração, porque eu sou decorador também. Então eu vejo para decoração, algumas coisas eu acho interessante, mas de fato aquilo é Meu coração de impossível. produtora de eventos não aguenta. Mas assim, tudo tem que ser levado no crivo do bom senso. O Exato. próprio, o próprio rito tem toda uma teologia por trás. Então, se eu vou ferir o rito, se eu vou ferir a teologia, não cabe. A mesma coisa, João, eu vou casar. Tem determinados anos, determinado tempo, eita Jesus, determinada época do próprio calendário da igreja, que a própria decoração do casamento cabe mais uma coisa do que outra. Não é sempre que eu vou botar o que eu quero, a hora que eu quero, aonde eu quero. Se você vai casar na quaresma, você não vai ter um casamento todo colorido. Se você vai casar no advento, pode até ser colorido, mas tem que ir com calma. Igual ligou uma noiva essa semana para mim, querendo argumentar na secretaria da igreja que ela tinha que casar no sábado de aleluia. Se você quer casar na igreja, você não vai conseguir casar aqui, nem no Vaticano, nem em Marte. Porque no sábado da Semana Santa não tem casamento. Você não vai casar em lugar nenhum. E se alguém fizer seu casamento, não é católico. Acho que nem É pastor nulo para a protestante. Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Acho que A a Ana igreja falou aqui, tem gente que vai de bermuda e short. Maravilhoso. Esse look também é muito bom para praia. uhum. Nem para Bermuda evento e no campo. decote enormes. Eu já vi noivo, enfim, fazer gracinha na hora do casamento, que não pode inclusive anular um casamento. Aceita receber fulana como sua dirigente, talvez. Isso pode anular um casamento. Então, assim, pensar que não somente um rito católico, mas o casamento é algo sério, é algo para a vida. Então, É se você verdade. está levando a vida de forma de qualquer jeito, Já no como é que início vai da ser depois? brincadeira, né? Por mais que a gente Uhum. queira fazer uma descontração, né? Acho que é perdoável quando é criança. Eu vi um videozinho de um padre falando bem. Acho que ele já deveria ter feito homilia, deveria ter feito ali o que ele deveria falar para o casal. E aí ele falou, bem, eu acho que eu já falei demais. E a criancinha no fundo, falou mesmo. Aí, Eu já vi isso acontecer ao criança, gente, é muito sincero. Então, assim, normal. Mas não é algo vivo. que faça com que seja nulo. Aí realmente é uma coisa que fica engraçado, fica para registro, mas não é o Uhum. que os noivos, a postura dos noivos e dos convidados adultos devem ter. Os adultos têm consciência daquilo que está fazendo, né? Sim, até mesmo com os próprios acessórios que são usados, né? A Lucy viu o contrato lá da paróquia que eu trabalho, né? Lá não pode plaquinha, lá não pode isso, não pode aquilo. Porque, de fato, são acessórios que não são colocados no seu devido lugar, pode fazer da sua cerimônia não uma cerimônia funcional, mas pode fazer um inferno na cabeça do padre, da pastoral familiar e, inclusive, do cerimonialista que tem que pensar em tudo, na plaquinha, na criança que entra, na noiva que, como a gente comentou na outra live, né? Na noiva que não quer buquê, quer entrar com um gato. Seja uma É noiva que me procurou que ela aquela. quer. Você fala do gato. Eu lembro da noiva que queria entrar com a calopsita. Ai, eu não aguento. Ah, quando a gente se conheceu, você comentou da noiva da calopsita, que eu queria que a calopsita levasse as alianças. Gente, Jesus na nossa causa. Até algumas coisas, assim, eu indico, solicito que seja feito na recepção. Fica mais fácil fazer na recepção do que necessariamente na saída da igreja. Eu vou dar um exemplo do último casamento que a gente fez, João, que tinha que Sim, botar os sparkles na saída. Mas ali na saída, estava a saída dos padrinhos com a saída dos convidados, e aí tinha fotógrafo no meio. E é uma. um espaço Gente, desse tamanho. Não deixa de. O corredorzinho é minúsculo. Deu certo? Deu, a foto tá ali. Tá registrado, os noivos ficaram felizes. Mas eu oriento, acho que o João há de concordar, que seria muito mais fácil colocar na abertura da pista de dança.
Eu digo mais fácil porque a logística naquele espaço foi muito difícil. A gente ficou com medo de queimar o véu da noiva, porque era um Uhum. caminho pequeno, o pessoal estava estreito com aquele negócio, sai faísquinha. O pessoal, cuidado, cuidado com o véu da noiva. Então, assim, é possível fazer? É. É prático? Não. E casamento, ainda mais dentro da igreja, quanto mais prático, maior é a chance de você fazer dar certo. Entendeu? Sim. De forma geral. Até porque, assim, eu sei, todo casamento é para sempre. Mas esse em específico, para divorciar, eu nem sei, acho que nem divorcia, é só ir no Roma e não é divórcio. Tem uma palavra de solução que você falou, João, você falou uma palavra da última vez. Não é bem um divórcio. O casamento ele é declarado nulo. O casamento civil não aconteceu. Você Não vê. aconteceu por algum fator. Que aí já é matéria para outra live. Aqui, a Ana falou: a mulher vai jogar o buquê, a calopsita ou o gato? Não sei. Algum bicho ela jogou em cima de alguém. Isso se ela conseguiu entrar com o gato em alguma Uma igreja. coisa é certa: o gato ninguém pega, entendeu? Uhum. Com Nem certeza. a Nem a provavelmente. calopsita. A primeira coisa que ela vai fazer é dar uma de pomba da paz, que ela era branquinha, eu conheci, então essa é linda. Uhum. Eu queria chamar a Cleus, a gente já está com 36 minutos de live, eu queria chamar a Cleus, que é uma cerimonialista. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui. Cleus já está aqui. Entrar ao vivo. Adoro a Cleus. Cerimonialista, faz muito casamento em igreja. Recentemente ela fez um. Ela vai me contar onde foi. Oi, Cleus! Oi, tá me vendo? Tô vendo, tô vendo. Ai, tudo bem? Tudo bem, Tudo João? Tudo bem, Cleus? Eu tô Prazer estar aqui contigo. só ouvindo esse João falar. Eu falei, gente, quando um homem fala, o legal dele ouvir isso é que ele vai falar assim, tá me chamando de João? Eu falei assim, é homem, gente, agora eu vim aqui para desconstruir um monte de coisa. Tudo bem, João? Então, eu vou Esse falar mundo aqui, aí ele tá ouvindo, tudo é verdade, mas eu falei, ele vai ter que entender que agora é uma mulher que vai falar algumas coisas. E é aí, porque o Lúcia, mundo posso de falar? eventos, o mundo de Eu eventos é majoritariamente feminino. E temos aqui um homem agora, assessor, né? Não, e é muito. Eu fico pensando assim, por que que também na Igreja Católica são sacerdotes, são homens? Eu acho ótimo, né? E o Papa é homem e tal. Quem não é da família, se criticar, tudo bem, né? A gente sabe, porque a gente está feliz com isso. Mas por quê? Porque tem coisas que é isso, tal, né? Mas eu falei assim, tudo é verdade, tudo faz sentido, mas eu falei assim, mas eu vou dar minha pinceladinha de Nossa Senhora aqui, de mãe. Porque eu acho que também tem umas coisas que foi me passando na cabeça, e o João vai me entender. Posso, João? João, Claro. antes de tudo, Eu Cléo, eu adoro quero ouvir o que você João. se apresente, por favor. Sim, Apresente seu sim, queria nome. dizer boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque eu tenho certeza que depois outras pessoas vão ver em outro horário, né? Sou a Cleusa Oliveira, um prazer enorme estar aqui, muito obrigado. Só temos 10 minutinhos que você falou, né? Você pode me falar para cortar, tá? Não tem problema comigo, não tem esse problema, não. Só que em cima do que foi falado, João, eu pensei em complementar, porque é a nossa família, né? Você fala muito bem, adoro te ouvir, assim, aprendo muito com você e, nossa, eu preciso conversar muito sobre isso em muitas ocasiões, inclusive fazer muitas lives, né? Mas eu fiquei Sim. pensando assim, né, que a igreja, as pessoas, só para dar uma continuidade, né, porque tudo que ele falou é uma coisa da vida pessoal da gente, não é uma coisa que, tá lá escritinho, tem que fazer e tal, né? Conforme ele vai falando, é tão vivo nele, né? É a vida pessoal dele, né? E eu vejo, é a minha vida também, a minha vida pessoal, né? Ninguém nem consegue falar disso se não for a própria vida, aquilo que você acredita, né? E aí, o que eu estava pensando é assim, né? Que aí, só que às vezes vai tendo assim, para quem escuta, já tem algum preconceito, ou não, ou vai casar, para falar, ixi, não sabia disso, pode ir ficando com medo. Então eu queria fazer só um começo para dizer assim, essas coisas são verdades, mas vamos pensar aqui uma coisa, né? Que a igreja é uma instituição espiritual,
mas ela também é um templo material, que é a parte do templo material, né? E somos pessoas humanas. Então, existem coisas que é de organização, porque a nossa família é muito grande, ela está em todos os continentes com um só pastor. E né, a cabeça é Cristo, o corpo somos nós, e somos um só rebanho, gente. Então, assim, para quem não é católico, ou para quem é católico que não tem um conhecimento, né? Só sabe o que a Globo fala, ou que vê assim, mas não tem, porque a gente fala aquilo que a gente conhece, né? E teve um momento na minha vida, quando eu era adolescente, aquelas coisas de escola, professora de história falando que essa coisa é antiga. Que eu pensei também, não é isso não quero, só tudo bandido e tal. Mas aí eu parei assim, refletindo para ver o que eu quero da minha vida. Fiz muita reflexão para chegar no momento e falar assim, eu sei porque que o meu batismo, né, porque que eu sou católica, eu entendo porque que eu sou, eu respeito as outras pessoas, mas é isso que eu quero ser até a minha morte, que Deus me guarde. Porque eu entendi, mas não é você não olha para ninguém com desprezo, né, João? Só que a gente tem uma convicção muito forte. E é uma convicção baseada não aqui só na cabeça, são experiências da alma. Sim. E aí vem uma coisa, né? Que quando a igreja, ela tem realmente muitas regras, mas você imagina uma mãe que tem 8 filhos, é diferente de uma mãe que tem um. Uma mãe tem um. Então, se você vai lá num sítio, uma chácara, fazer um casamentinho, naquele dia só você, ali só tá entrando. Enfim, elas vivem só para aquele. A paróquia, assim, ela é de milhares de pessoas, tal, não sei o quê. E a Igreja Católica também é imensa. E o casamento católico, se não me engano, fora ele, acho que é o judeu. Mas são os 2 únicos que têm, assim, um processo seríssimo. Um processo, assim, muito profundo. Então, e o católico sabe. Então, o católico, ele se submete feliz a essas coisas. O católico é católico. Não que vai só para passar no tapete vermelho e tal, né? E que faz questão de ir, ou que está indo por obrigação. O católico, ele sente necessidade desse casamento. Por causa da graça, né? Da graça espiritual. Porque, assim, essa força espiritual que a pessoa tem para os embates da vida. Então, são vários sacramentos. A gente tem o batismo, tem a gente não vai lá por causa dessa coisa de fantasia, do passar. É buscar aquela graça, é tipo uma parceria com Deus. A gente está falando aqui que quem é de outra religião não tem. Não, só que a gente acredita no sacramento como uma forma de uma graça, um sinal sensível da graça, né? E todos os outros sacramentos também, né? E de uma forma muito especial da Igreja Católica, que a gente só tem na Igreja Católica, né? É que a gente não segue algo, né? Uma doutrina, a gente segue alguém, uma pessoa. E aí eu entro naquela coisa, né? Tudo aquilo, né? E essa pessoa é Cristo. Cristo vivo, não é nem Cristo que viveu lá atrás e que muitos acreditam. A gente acredita num Cristo que está vivo, ali no sacrário. E aí, tudo isso que o João falou, por que faz sentido? Né? E que desculpa falar, João, porque você é a dona assim, da live, você também complementou e foi falando, e vocês dois, né? Mas tudo que ele falou, que assim, olha, dentro é tal, e a Lucy também, né? A gente anda desse jeito, a gente tem que cuidar disso, cuidar daquilo tal, porque nós estamos assim, diante do dono do mundo, gente. Do rei. Então, assim, quando você olha desse jeito, faz todo sentido esses cuidados. E aí eu acho lindo, porque o João, ele é um homem. Ele tem que falar como homem. Homem não vai ficar ficando, não sei o que lá tal. Ele explicou a coisa, assim, a forma da doutrina. É como se fosse você passar um GPS e falar que essa placa vira para a esquerda, vira para a direita e tal, e como se eu fosse pensando, olha esse pé, todo florido, olha ali tem um monte de pé de café do caminho. Então, quer dizer, é um caminho que tem rotas, assim, que a gente tem que obedecer às placas, sim, mas é um caminho de sol, um caminho de flores bonito. Então, mas para entender isso, você tem que ter já uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Então, nesse contexto, é que às vezes aqueles noivos lá, você fala, credo, se tem tanta coisa mais fácil, por que esses noivos ainda vão casar na Igreja Católica? E que é a maioria, querendo ou não. Vai porque quer tudo isso. São pessoas que muitas vezes já comungam todos os dias o corpo de Cristo,
participa da missa, quer que seus filhos nasçam dentro do sacramento, dentro do amor, onde tem uma parceria com Deus, naquele momento, ali perto do altar. Se você imagine que Cristo está ali no altar, o sacrário não vai sair e ficar em outro lugar, né? O Jesus para nós católicos, a hóstia está reservada ali. Então, se ele é o principal da nossa fé, assim como para os nossos irmãos cristãos, que também respeitam muito, quanto mais um evangélico, um cristão, né, João? Ele vive a sério, tem formação, mais ele nos respeita e a gente respeita ele. Até os espíritas. É incrível como cada pessoa que vive muito bem a sua crença, ela tem um respeito muito maior pelo outro, né? As pessoas que são soltas no mundo, não têm compromisso com nada, são as que mais fazem burla uns com os outros. Que acham ridículo isso, exagero aquilo, né? Então, assim, na verdade, por quê? Justamente porque essas pessoas também têm uma certa disciplina ali no meio dela. Agora, vocês imaginam a Igreja Católica ter uma liturgia, gente, que quando tem uma missa hoje, foi aquela missa daquele dos tocais flautas e não vai lá, eu toquei flauta, não vai lá, jejuei, não choraste e tal, né? E que Jesus está falando ali do João Batista, né? Isso aqui, lá no Japão, foi a mesma liturgia, quer dizer, uma organização que nós, humanos, somos falhos. Nós somos falhos, tem aqueles que são filhos de Deus, mas que pecaram, fizeram pedofilia e tal, não sei o quê. Existe mesmo. E eu até penso assim, a gente não tem que estar aqui para condená-los e tal, né? Enfim, eles têm toda a liberdade para voltar como filho pródigo. Né? Que Deus ajude que volte, porque quem não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Voltando para o casamento, né? Mas eu tenho uma pergunta para ti. Fala. A gente conversando, né? Trocamos muitas figurinhas depois da vida de São Paulo. E eu sei, você é de São Paulo e eu e o João somos aqui do Rio de Janeiro. Mas você falou uma coisa que bate muito com o que eu penso, acredito que o João também, e com todo profissional da área de eventos que trabalha com casamento. A gente trabalha com proporcionar a alegria de uma nova família. Sim. E você falou isso para mim, que você viu que você viu o seu dom a partir do momento que você começou, que você queria muito poder fazer casamentos. Eu não sei se a palavra era social, mas que você fizesse casamentos menores para pessoas que realmente precisavam, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer um casamento muito grande, mas não dão o devido valor à religião. E tem pessoas que dão valor, né, à religião, e aqui eu estou falando de forma geral, né? E às vezes não tem as condições financeiras. Eu achei legal você falar para mim, para mim é muito importante esse trabalho porque eu estou unindo famílias. Se eu não me recordo, foi isso que você falou. É o início da família. O casamento é sempre o início de uma família, né? É onde está brotando uma nova família. Ao pé do altar, do Senhor, né? O sacramento do sim. São duas histórias que se unem, né? Me contasse assim, para mim e para o João, qual foi o último casamento que você fez agora, católico? E como foi a experiência, né, como um todo? Porque, enfim, eu e o João pegamos ano que vem tem mais uns 3, 4 na Igreja Católica, mas eu sempre vejo você fazendo casamento na Igreja Católica. Acho que foi em Londrina, não sei, você fez em outro estado. Conta para mim o seu último casamento, como é que foi, como era o casal. Sim, o que aconteceu foi o seguinte, como Alex, um dia a gente pode marcar e fazer até uma live, se você quiser, assim, contando desse meu propósito, como nasceu, porque eu já venho da área de hotelaria, eu fazia eventos também numa ONG, e eu, assim, sou católica, né? E aí, as pessoas que me conheciam, dei catequese, então as pessoas que me conheciam já sabiam dessa minha facilidade para eventos, que era meu trabalho profissional. Aí, quando eu ia ajudar as coisas, as pessoas pediam para ajudar nisso. Então, às vezes, almoço beneficente. Só que com esse luxo da hotelaria, e desde pequena eu já tenho sido, como a gente fala, nós somos de festa, né? Eu já gostava de tudo arrumado. Então, não importa se fosse no meio eu não falo a favela, como as meninas... Minha mãe fala, não fala favela! Eu falo, mãe, mas as próprias meninas de lá me falam. Porque, assim, aqui a gente chama terreno de prefeitura, né? Mas só que as meninas... Então, aí as meninas, terreno de prefeitura, comunidade e tal. Só que as meninas que moram lá, conforme vai pegando muita amizade com a gente,
ai, vem pra favela, não sei o que tal, e já fica muito amiga da gente, porque eu fiquei mais de quase 30 anos trabalhando numa ONG, que era bem no meio. Eu tinha de 196 terrenos de prefeitura. Então eu vi aquelas meninas crescerem. Então elas usavam, não, a gente ia também levar comida e tal. Assim. Quando tinha evento beneficente, às vezes era 250 almoço, tal, não sei o quê, eu organizava. Daí, lógico, conforme elas foram crescendo, elas pensavam, ah, me ajuda no casamento. Mas isso é uma história que, daí foi quando nasceu a Alex, tá? E outras amigas foram pedindo, só que eu quis muito estudar, né? Quis muito estudar, porque na hora eu pensei, será que eu sei fazer ou um casamento? E estudar foi muito bom, porque eu conheci muito esse mundo do casamento e ganhei expertise para fazer qualquer tipo. Mas eu não quis mudar. Eu não quis mudar porque, como eu começou com esse propósito de realmente ajudar as pessoas que têm desejo de casar, têm desejo do sacramento, mas, gente, a gente sabe que o mercado de casamento, muitas vezes até em cursos, falam pra gente, ah, quando ela quer, ela consegue o dinheiro, ela vai pedir emprestado para alguém. A gente aprende isso nas aulas de marketing, né? Nós, profissionais. Só que tem pessoas que elas não têm de onde tirar. Aliás, eu vou falar para vocês, agora nesse final de ano, esse mês de dezembro, eu pessoalmente, eu não sei o que aconteceu, não sei com vocês, mas o meu dinheiro simplesmente, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Você imagina uma família que não é da classe médica, de uma família carente. Como é que fica? Agora a pessoa está apaixonada, chegou a hora dela casar diante de Deus, da onde ela vai tirar se ela ganha um salário lá, que ela ajuda a família, que tem filhos menores e tal, e aonde, né? Então foi aí que eu comecei a investigar, falei, não, mas a gente fazia aqueles eventos para 250 pessoas. Vamos dizer que a gente gastasse com comida 3 mil e você vê as pessoas cobrando um valor de 15 mil e tal. Lógico, depois eu fui entendendo. Existe todo um luxo de umas toalhas maravilhosas, uma lavanderia por trás, uma equipe de garçons, coisa que às vezes lá a gente fazia voluntariado, né? As pessoas que serviam, tal, mesmo que fosse bem arrumado, tal, né? As roupas emprestadas, não é um uniforme que eu comprava, tal. Mas a gente tem que saber passar isso e tem que saber fazer. Então, será que não dá pra gente, como o João falou, fazer uma coisa, uma celebração muito legal, mas com a nossa realidade? Porque a gente precisa ostentar, porque todo mundo está fazendo, não combina com o cristão. Celebrar a festa combina super, super. Porque é um dia muito feliz, é um dia da graça de Deus, e é um dia que, por exemplo, Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa. Então, Jesus apoia. Eu falo que a gente que trabalha com festa, a gente já está começando o céu aqui na terra, se a gente tiver família de Deus. Porque no céu só vai ser festa. No céu vai ser banquete. Ele fala, eu vim para o reino de Deus, meu banquete, então esse negócio todo. Quem gosta de ser princesa, de estar arrumado, de viver assim, só em festa, os querubins tocando. Então, a gente já começa a festa. Deus gosta de festa. Na Bíblia fala de festa, né? Deus gosta de alegria. Então, na festa, por exemplo, uma vez eu vi num filme, assistindo Poliana, e tem um momento que ela fala lá, alguém fala para ela, por que tá triste? Que ela era muito contente, às vezes a tia dela se implicava com ela. Ela falou, mas meu pai me ensinou que na Bíblia fala 826 vezes a palavra alegria, né? Então, por que eu vou ficar triste? Eu li isso quando eu era adolescente. Então, toda vez que eu acordo, estou meio deprimida, ou que alguma coisa que acontece, eu lembro disso, eu falo, não tenho direito de ser triste, porque eu sou filha de Deus. E se ele fala 826 vezes, você... Mas ele não fala lá que a gente vai ficar com raiva, até a hora que eu fico indignada, né? Então, assim, na verdade, essa dinâmica do casamento, de ter uma festa assim, uma celebração assim, é outro ponto que eu não sei se o João vai mudar. Eu acho que realmente o que vocês falaram, tem que falar do jeito que vocês falaram. Aquelas palmeiras, como eu já vi aqui de uma atleta famosa, que eu não vou falar o nome, que colocou não só umas árvores enormes, isso muito como laranja, banana, dentro do corredor da igreja. Se um padre não fosse se deixar comprar, ele nem deixaria. Você não acha, João? Se fosse um padre assim, que não deixasse comprar, ele falaria, não é porque você é famosa. Nesse caso dessa mulher, o Pelé, o padre, eu fui lá ver, porque eu trabalhava perto na época. E aí colocaram cobertura na entrada para se chovesse. E é uma igreja das mais famosas de São Paulo. Qual o nome daquela mulher que faz cuticutico cá, cuticutico lá? Carmen Miranda.
Era o casamento dela, né? Não, não era. Mas eu nem achei bonito. A mesma coisa que vocês, nem achei bonito. Então, assim, só que eu acho o seguinte: é bom vocês falarem isso, porque uma pessoa, se só ouvir, não enfeitar demais, vai pensar que é aquela coisa triste, sóbria, né? Mas tem casais que eles são tão doutrina, tão assim, eles são, às vezes, aqui em São Paulo aconteceu já, né? E não só aqui, em Mato Grosso também faz pouco aconteceu, acho que eu contei para você, lá no grupo. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas por uma questão de que não quer ostentação, eles fazem casamento super simples, na própria igreja. Põe um tapete lá, não põe flor nenhuma. Aí no outro dia, aconteceu isso com uma filha de uns conhecidos nossos. Não é que a gente tem o mesmo patamar financeiro, mas são muito conhecidos nossos, né? Da minha mãe, eu não sei se era convidada, mas eu sei que no dia que ela casou, essa menina, ela mandou para minha mãe, alguém mandou para minha mãe que estava lá no casamento, na Nossa Senhora do Brasil, que é a mais casamenteira aqui, bem caro, né? E aí eu falei, nossa, fulana está casando sem nada de flor. Mas no outro dia ela tinha uma audiência com o Papa em Roma. Porque ela tem familiares influentes, no caso, ela é prima de um ministro, ela é prima de atual, né? Ela, não desses ministros aqui, do superior do trabalho, sabe aquela STJ, uma coisa assim. Não, é uma coisa assim, lá que não aparece na televisão. Mas é neta do maior tributarista, sobrinha do maior tributarista do Brasil. Então, assim, são pessoas que têm um porte. Então, acho que ela queria muito, é muito católica, e acho que alguém conseguiu, não foi nem ela que pediu. Então, você vê, ela estava viajando na Europa na lua de mel. Era por falta de dinheiro? Não. É porque ela queria que o casamento fosse destaque para o sacrário e para o sacramento. Entendeu? Isso é uma coisa. Sobre o casamento, assim, experiência católica, né? Por exemplo, eu queria falar uma coisa que é meio diferente, meio louco, mas eu acho que é importante falar aqui também por causa disso. Então, vamos dizer que a gente já encaixe isso de que existe uma hierarquia, existe uma liturgia, existe uma coisa muito séria, que é a graça de Deus na alma, e por conta disso, as coisas têm uma forma de ser feita, né? E um processo, né? Aquela das proclamas, que um dia a gente pode falar das proclamas, né? É muito interessante isso, né? E ela fala, que é muito complicado casar. Ah, mas é bom, porque a pessoa, dá tempo da pessoa pensar, eu quero mesmo, é isso que eu quero, tem cursinho para fazer. Se todo mundo passasse por isso que o índice de divórcio é muito menor com quem casou na igreja, né? Porque já pensou muito. Tem ali as testemunhas, tal, né? No outro também tem. Mas, e aí, tem uma coisa assim que eu acho muito interessante, né? A gente... O que é mesmo? Eu ia falar, meu Deus, agora me fugiu. Você casou lá, tal... Ai, me fugiu exatamente o ponto, né? Os processos da diocese e tal, né? Ele falou da igreja também do padre, né? Que não pode sair, que daí é nulo. Que assim, na verdade, gente, muitas vezes as pessoas levam, porque tem às vezes um irmão padre, um tio padre e tal, então não é que as pessoas não deixam, tá? Em geral, favorece, a pessoa combina com antecedência e tal, isso é a coisa mais fácil. Aliás, o sacerdote pároco às vezes até agradece, porque para eles é puxado, às vezes no sábado, domingo, eles já tem um monte de missa, um monte de confissão, um monte de coisa, né, para trabalhar, então eles vão até agradecer. Só que por uma questão de organização, quem não quiser se submeter à obediência, não siga Cristo, porque na verdade a gente faz isso porque a gente segue a Cristo. A Igreja Católica é tudo baseado na obediência, gente. Isso aí, se você quiser ser um católico mesmo, mas não é obediência assim. Existe uma organização. Para funcionar, é um negócio de encaixe. Você imagina assim, não sei, não fiquei sabendo que tal padre está, daí ele nem sabe se o padre é esse. Por que ele chegou lá e já soube quem era? Porque está tudo conectado. Cada diocese tem as pessoas inscritas, tem os diáconos, tem não sei o quê. Então, qualquer coisa que acontecer errado, não tem como você não saber. Ou qualquer coisa certa, né? E mesmo assim, deve ter muita falha, porque nós somos humanos, não somos perfeitos. Mas a ideia tá todo mundo linkado, assim, até Roma, né? Por isso que o Papa está tirando uma coisa errada. E o último casamento que me chamaram, assim, que um dos, né, que eu achei interessante,
É assim, um casal, tem vários, mas eu vou falar um que é meio atípico, né? É assim, o noivo me localizou por esse guia aqui, ó. Porque as igrejas, muitas igrejas têm um guia de noivos. No guia de noivos, eles já explicam para a pessoa, vai lá fazer tal, ele dá um guia de noivo onde já explica várias coisas sobre o sacramento. Então, se a pessoa não frequenta a igreja, ele já tem chance de, de conhecer um pouco mais da fé, porque aqui fala que tem até que confessar antes, como que é. E daí, claro, quem que financia isso? Os fornecedores que são encaixados na igreja. Porque daí é uma forma das pessoas já levarem para casa, tipo, como se fosse um guia, né? Um manualzinho de saber o que é o casamento. Além de que eles vão estudar, para saber se é isso que eles querem mesmo. Então, ó, o Alex, se inscreveu aqui nesse guia de noivo de 2021 até 2021, 2016. Vamos e é fazer muito o bacana. seu, João. Vamos fazer o Vocês seu. podem fazer. Vamos Às vezes a fazer o gente seu mesmo no Rio pode. de Janeiro. Eu mando para vocês, se vocês quiserem, e daí vocês podem seguir assim, porque eles falam do lado da padrinho e tal, já põe toda essa coisa do cerimonial, caso alguém não queira, né? E aí o casal veio me perguntar assim, que eles precisavam de um restaurante. Por quê? Porque eles iam casar, sim, num sábado de manhã, na capela, eu moro quase do lado de um santuário enorme, aqui em São Paulo. É um santuário que fez 80 anos, Santuário São Judas Tadeu. É um santuário de milagres, né? E é um complexo, assim, no bairro, sabe? Tem a parte da onde foi o orfanato, onde mora muitos padres, assim, na parte de cima. É como se fossem dois quarteirões enormes. Aí tem uma capela de São José, tem a igreja grande nova, tem a igreja antiga. Então, enfim, nesse complexo é uma média, às vezes, de 12 casamentos por final de semana, quando é fase sem pandemia, né? E é interessante porque tem gente que já teve até ator que casou aqui. Ela não é que seja uma igreja, é o máximo, não é o máximo de São Paulo, mas ela tem uma história, é um santo que em São Paulo as pessoas têm muita devoção e é visitado por pessoas até de outros países, né? Tem uma mídia assim, tem rádio, televisão, tem tudo agora bem antes da pandemia, né? E esse casal veio me perguntar assim, olha, eu vou fazer o casamento na igreja e eu precisava, umas 30 pessoas e eu queria o almoço, né? Assim, precisava muito de uma pequena decoração e um lugar para a gente almoçar, e daí me indicaram a senhora. Aí eu falei, meu Deus, mas nessa data eu já até tinha o pessoal tal, né? Aí conversando com ele, olha como são as coisas. Eu ia sugerir, não vou revelar, é que assim, isso daí para mim ainda está meio alto. Aí eu sugeri o restaurante do hotel. Falei, aquela parte onde a gente almoçou, porque é perto, né, dali, descendo a Avenidona lá, nos 3 de Maio. E aí, resumindo, o que esse casal aconteceu? O sonho da vida deles é o pé na areia. Então, para a gente saber que um católico pode ter esses sonhos também. Não é pecado. Não é pecado. Ele faz parte da moda agora, ele tem os amigos dele, é natureza. O mar foi criado por Deus, isso é importante a gente falar. No começo, muitos anos atrás, eu ficava em dúvida. Depois a coisa caiu para mim, entendeu? E daí tem vários noivos que fazem isso. Então, o que acontece? Às vezes, noivo até de grupo de jovem. Ele faz o casamento dele religioso, um dia X. Se quiser com roupa normal, com roupa de festa, ele faz. No caso desse casal, eles vão ter vestido de noiva, vão ter de tudo lá, porque vai estar os avós, os padrinhos, pai, mãe. Inclusive, eles são de Minas Gerais, mas eles estão morando aqui. Então, as pessoas vêm aqui e uns amigos daqui das empresas também vão estar. Mas eles querem fazer de forma solene, para você ver, eles não precisariam. Porque na igreja ninguém exige que faça um casamento assim. Você nem precisa pagar se você for casar só na sacristia ou numa capelinha menor. Já tem muitos noivos que fazem isso. Vai com uma roupa normal, arrumadinho, né? E casa ali no... Esse final de semana, aqui na igreja que eu trabalho, teve um casamento. Falou, olha, a gente só quer só a cerimônia. O casamento só tinha o sacramento, né? Padre e 2 padrinhos, o casal de padrinhos só. Exatamente. 2 pessoas é o básico de testemunho.
E daí, nesse caso desse casal, eles querem fazer assim, por quê? Porque com isso, só que eles não queriam uma festa, eles queriam apenas um almoço e uma mesa de bolo para tirar com aquelas pessoas. Porque ele me falou, eu falei, vocês precisam ser muito sinceros comigo, para eu entender tal. Então, eu sempre exijo sinceridade dos meus noivos, né? Para eu poder ajudar da melhor forma. Então, olha que coisa, como eles são de Minas, eles vão ter que fazer uma festa numa fazenda lá com todo mundo que é de Minas. Depois, quando passar as festas de Natal. Aí ela vai levar esse vestido de noiva e vai fazer lá. Porque é uma questão da família, entendeu, deles. Mas aí eles não vão ter cerimônia, mas eles vão fazer uma entrada, eles vão fazer uma declaração para o outro, mas eles têm consciência que aquilo não é um sacramento. Mas o sonho mesmo deles era o da praia. Então, o que eles fizeram? A festa da praia vai ser com os amigos, os parentes alguns que eles convidaram tal, e vai ser aquela coisa de 3 dias, sabe? Vai ser um luau? É, tipo isso. E aí, assim, vai ser aquela. Daí, nesse, eles gastaram bastante, porque é o que eles vão fazer foto com um mega videomaker, sabe? Fazer os vídeos com drone. Então, assim, para eles, o que vai ficar marcado tal é isso. Mas é tudo em torno desse casamento. O primeiro deles vai ser o da igreja. E eles falaram, só que a gente não podia fazer isso com a nossa família, porque no dia da praia não vou levar minha avó, meu avô. E eles têm vovô, padrinho, e eles não acharam justo. Então, essa é uma experiência que eu tenho, que eu acho que daria para contar. Aí eu falei, não, vamos cuidar de tudo. Né? Até Tanto porque que eu não faço casamento na areia, não é por preconceito, é que casamento ao pé da areia, gente, é outra coisa que você precisa ser especialista. Você precisa, não é questão de, você precisa entender. Não é assim que você chega na praia. Normalmente são alguns lugares que você tem e que na foto parece que está todo mundo ali na praia, mas muito perto tem todo isso. Quando eu entendi isso, que as pessoas me procuram, eu já mando para uma pessoa de lá. Uma liberação da prefeitura. Esses Exatamente. Tem liberação da prefeitura. Exatamente. A pessoa fala, a gente põe uma mesinha ali, põe umas flores e casa. Não é assim. Nossa, você tem que dar infraestrutura para a pessoa se preparar para aquele sol que está quente, as areias incomodantes. Né, isso é uma das coisas. Sol. Então, isso é uma especialista. Tem pessoas que é casamento especialista em pé na areia. Né? Teria umas coisas que eu gostaria de falar sobre a taxa, porque é uma coisa que as pessoas implicam muito com a igreja. Mas acho que não dá tempo, né? Falar da taxa. Na verdade, tem uma pergunta aqui para o João. E aí a gente pode marcar. Se der tempo, eu queria só falar disso da taxa, que eu acho que é uma coisa que ficaria fechada. Mas pode perguntar para ele primeiro. É porque colocaram aqui, ó, padre sendo de uma ordem religiosa, pode celebrar em uma paróquia diocesana? Com autorização, pode. Ele é padre, ele tem a delegação, ele pode celebrar. Pode vir o padre da Escócia celebrar aqui em Niterói, mas se tiver autorização, sem problema. É padre, comprovou que é padre, tem a autorização, tem a delegação para aquilo, ele pode ser religioso, ele pode ser até monge de clausura. Então ele pode celebrar sim o matrimônio com a devida autorização. Você tinha uma observação para fazer, João. Uhum. Você disse que você queria falar alguma coisa e eu não sei o que era. Sim, quando a Cleus falou, né, eu achei muito interessante, pessoas que escolhem, né, casamentos suntuosos e tudo mais. É interessante o que ela falou, porque de fato a igreja ela não proíbe o suntuoso. Pelo contrário, pode fazer suntuoso? Pode, mas o suntuoso dentro do seu limite. Porque assim, aquilo que é muito suntuoso pode fazer o suntuoso bonito. O suntuoso, a gente fala hoje, né? A gente está na era do clean. Hoje é a era do clean. Tudo mais minimalista. Mas assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, como em São Paulo, nós temos igrejas belíssimas, altamente suntuosas. Tem igrejas que de fato pedem decorações suntuosas. Aqui vai casar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Igreja da Candelária. Na Igreja da Candelária, pede tanto um casamento, uma decoração altamente suntuosa, como uma coisa mais simples. Porque a própria igreja te proporciona isso. O problema é que a sua decoração
não atrapalhe o rito, porque eu já vi isso acontecer. A decoração até era muito simples, mas não era nada funcional. Pode ser simples. Inclusive as pessoas não poderem nem passar, não ver um ao outro, e sendo que ali é um momento de fraternidade, de apreciação, assim, de olhar para Deus e olhar para o próximo. Então, no momento em que você... tem gente que cria umas colunas e um teto. Então, naquele momento em que você olha para o lado, não consegue nem ver a noiva, não consegue ver o outro, morre o sentido verdadeiro, né? Por exemplo, eu tenho um noivo, quando eu fui fazer noivo paraplégico, né? Ou mesmo que a mãe é paraplégica, uma coisa que eu sempre falo, primeira coisa que eu analiso, se vai, assim, o negócio mais baixo possível. E a noiva com o vestido mais justo possível, para ela estar perto, porque a cadeira de roda já separa um pouco os dois. E o enfeite baixo, porque o rosto dele, por mais alto que ele seja, ele talvez, aqueles negócios muito alto, impeça dele ver as pessoas quando ele passar. Então tem que estar assim, abaixo do ombro dele, os arranjos. Olha a atenção que uma cerimonialista precisa ter. Eu precisei fazer, a minha primeira profissão é chegar no dia. Cerimonialista vai chegar no dia. É muita logística, muita atenção. Tem que conversar com um profissional responsável, como o João, que vai passar para você. Pode, não pode, não pode, dá para fazer? Porque assim, Cléo, você é uma pessoa que vive, respira e transpira a religião católica. A gente sabe que existem profissionais... Sábado passado, por exemplo, foi um cristão. Entendeu? Foi um cristão. Mas eu acompanhei a noiva com todos os detalhes, assim, pensando na fé dela também. Quando ela me chamou, eu sabia que era cristão. Ela me falou. Mas era no espaço. E o que aconteceu? Eu não faço distinção, mas eu procuro fazer mais o católico meu, né? O que eu tenho. Mas assim, a situação de cada noiva que chega para mim, eu penso, e porque você sabe que tudo está na retidão da pessoa, né? E daí, assim, a noiva desesperada por uma cerimonialista só para aquele momental. E assim, olha que interessante, é como a gente sabe, né? O casamento está dentro dos dois. Mas mesmo assim, quem sou eu para dizer que eu tenho que me preocupar? Eu não sou melhor que ninguém. Às vezes eles estão em melhor condições do que eu, a alma deles, né? A alma de vocês, a alma de todo mundo. Mas eu fiz questão de não deixar essa coisa de lado, de ver assim, ó, na cerimônia, como esse celebrante, que quando ela foi contratar, ela perguntou umas coisas para mim, eu falei, olha, pensa nisso, vai ser um pastor ou não? Mas como é que tal? A gente foi conversando para que o casamento dela fosse o mais... fosse realmente um selo de amor, porque dentro da fé dela é o que é válido. Entende? Ela fazendo assim, e a gente tem que ajudar as pessoas. A personalidade dos dois, tem que casar com a história dos dois. Quando a gente fala de casal, de casamento, independente do segmento religioso que for, tanto o João, quanto a Cléo, quanto eu, a gente tem essa preocupação de deixar bem claro, respeitar a opção, a orientação religiosa e, acima de tudo, é o que caiu naquela questão do João comigo, da noiva. Não é uma questão de intolerância religiosa. A gente vai fazer a orientação daquilo que a gente sabe, do que é possível fazer. Aquilo que não é possível fazer, a gente fala, olha, a gente pode adaptar. Eu sou fã do adaptar. Existem gambiarras para tudo. Fica dentro do que ela quer, mas ali no meio termo, a gente conversa e fica todo mundo feliz, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante. A gente entender que existem cerimonialistas como eu. Eu cresci na Igreja Católica e em um momento da minha vida falei, não, eu não vou mais participar da missa, não é isso que eu vou fazer para a minha vida. Por ter sido... Mas você é uma das pessoas que fala com respeito com a gente, assim, trata com carinho, que pode ter certeza que vai ter o seu momento de alguma decisão sua para alguma coisa, tal, mas assim, esse teu respeito, esse teu interesse e tal, é uma coisa que já é de Deus. Você entendeu? Não é, João? Porque é importante. Assim, para minha mãe, para minha mãe, eu achei lindo no casamento da Beatriz, que estava ali a família indo confessar para poder receber a comunhão. Eu sei da importância, eu sei de tudo isso. Então,
quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei com toda a humildade possível para o João, porque eu falei, cara, mais de 20 anos aí que eu não estou na igreja católica participando de missa. Eu não vou lembrar. E tem cerimonialistas que não participam da missa, às vezes não tem nenhum tipo de crença religiosa e precisa de um suporte. Por mais que a gente estude, a gente vai estudar casamento hinduísta, casamento judeu, casamento... Eu tenho estudado até casamento chinês e coreano. Tenho lido sobre o assunto. Mas só quem sabe é quem vive, que a gente estava conversando com o João. Então, assim, é sempre muito bom a gente ter essa troca de experiência. Eu estou adorando conversar com o João, conversar com você. Eu sei que você tem muitos anos, Cléo, de experiência em casamentos. Não, Eu sou talvez. bebezinha nessa história, sabe? Imagina. Não é tanto E assim, eu sei não. que a gente tem muito a acrescentar na vida um do outro. Você estuda bastante, você é muito interessada, e a intensidade com que a gente faz as coisas, o jovem de hoje, na velocidade que ele faz, que ele ouve, aonde ele chega, às vezes ele ganha anos-luz na nossa frente, sabe? A gente tem que ser humilde para reconhecer isso. Vocês dão 10-0. Eu sou meio intensa e acelerada, e pode parecer assim uma coisa, mas é meu jeitão. Mas você sabe, né? Eu aprendo muito, muito, muito com vocês e com as mais novas. Aliás, com a idade que eu tô, todo mundo que me ensina é mais novo que eu, porque eu comecei com isso depois que eu já era quase aposentada. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu acho que como eu trouxe muito, né, coisa lá do meu trabalho, isso ajudou muito. Porque eu já trabalhava de servir as pessoas, de estar atenta, e além de juntou a minha fé, né? Mas eu não me acho com mais fé que ninguém, não me acho. Não me acho melhor que ninguém assim. Eu precisaria dar uma boa melhorada. Todos nós. Na igreja, quando a gente vai fazer o cerimonial, talvez o João não, porque talvez ele seja mais metódico. Você acredita que tem sempre as pessoas da igreja, tem um grupo às vezes da igreja que elas já deixam para evitar que a cerimonialista de fora passe aperto, né? Muitas igrejas têm um grupinho. Na minha paróquia, eles fazem um turno de voluntários. Treinam e tal. Daí eu até me ofereci para ser, porque como eu trabalho com isso, só que é muito complicado, porque sábado é o dia que eu tô. Mas mesmo assim, se eu tô em casa, não vou trabalhar, ou se é outro dia, elas me chamam correndo, né? Tem isso E o que eu também, posso João, na sua ajudar... igreja? Tem, assim, a pastoral, né, a famosa pastoral familiar, às vezes ela é colocada ali nem tanto para auxiliar o casamento, mas para frear a cerimonialista, dependendo da igreja, justamente por conta da história, porque já aconteceu muito problema. Acontece muita coisa, sabe? Porque, por exemplo, imagine que é um patrimônio sagrado, né? E ali, dependendo da coisa, por exemplo, existe uma regra. Nem todo mundo lê, porque tudo a gente passa direitinho. Toda paróquia tem todas as coisas direitinho. Mas as pessoas, elas fazem o que elas querem. Se quiser entrar tocando uma guitarra lá, como ele falou com o gato, e se não tem ninguém lá da igreja, só que aquilo ali... Daí eu falo uma coisa. Uma vez, se acontecer, porque é distraído e tal... É pecado? Vai morrer alguém? Porque tem gente que olha pra gente e fala, ai, vocês, tudo é pecado. Tem um grupo de amiga minha íntima que me dá o nosso suporte. E às vezes a gente, no nosso grupo, ela fala, a igreja católica não é pecado. Eu acho muito legal ela assim, à vontade comigo. Aí eu falo assim, pensa uma coisa. Uma vez que uma pessoa vem na nossa casa e faz uma bagunça, tal, ok. Uma pessoa traz uma criança que derrama leite no nosso sofá, tal, iogurte, que é mais melecado ainda. A gente tem que ter a paciência de entender, é uma criança, não é pecado. Mas vocês imaginam se isso aí fica assim, todo dia, cada um chega, faz o que quer. Ali é um templo, além de ser sagrado, terminou o casamento, já às vezes começa uma missa. Muitas vezes tem a missa do sábado à noite, não é, João? Que é a missa do domingo. Toda igreja tem a missa do sábado, a partir do meio-dia, ela é a válida do preceito dominical. Então, quando os casamentos normalmente são, às vezes, das 4 até umas 6, né? Então, assim, meio-dia aqui tem missa e depois tem outra 7h30. Então, quando as pessoas falam, eu não gosto de casar na igreja porque não pode atrasar. Porque se atrasar vai ter multa. A gente não quer dar multa. A gente coloca a multa para a pessoa entender que elas precisam ser pontuais.
Porque casamento de igreja não é que nem de sítio. Normalmente tem 3 noivos. Se acumular, os fiéis chegam para a missa, só que sábado é dia de missa. Agora, vai deixar de ter a missa? Não, a família é grande, a gente casa povo, a gente tem a missa. Se cada um fizer a sua parte, agora, imagine, às vezes se você começa a jogar bolinha de sabão dentro da igreja, flor dentro da igreja, é diferente de um sítio com mato. Em seguida, vai ter alguém para varrer? Aí é onde eu ia falar das taxas. Que aqui em São Paulo tem muito isso. Se eu levar um outro fotógrafo, eu tenho que pagar uma taxa extra, porque lá na igreja já tem os que são fixos da igreja, eu teria que escolher de lá. E daí as pessoas às vezes metem o pau. Até que eu mesmo, que achava estranho, eu fui entendendo quando eu entrei nesse mercado. O que acontece? Aquelas pessoas que já são fixas de lá, elas já têm toda uma orientação e elas sabem assim, que tomada que você não vai pôr para não explodir, que eles estão sendo avisados, já sabem que são eles que trabalharam. Se acontecer um problema lá, puseram um durex e arrancaram um pedaço de fresco da parede, você vai nele, vai responsabilizar ele. Se é um cara que entrou lá, você nem sabe quem é, não fez ficha, não pagou nada, como é que você vai saber quem que deixou aquela bagunça ou quem estragou aquela coisa? E é muito fácil você chegar lá e pôr um som tal, usar uma coisa da igreja, assumir uma coisa. As pessoas fazem até sem querer, mistura, né? E você não tem como, então tem que registrar quem está entrando. E não é que proíba. Muitas vezes você tem que fazer um cadastro e pagar uma taxa. Por que fala isso? Para poder dificultar e as pessoas acreditarem que aqueles que estão ali já foram escolhidos por ser bons profissionais e é suficiente para fazer teu casamento, porque não é um espetáculo, né? Mas aí eu acho assim, claro que quando a pessoa só tem a visão humana, tanto do lado da igreja como do lado dos noivos, do lado da igreja é assim, corrupção existe em todo lugar. Tinha uma paróquia que eu descobri assim, o padre nem sabia, ele pensava que era uma coisa e para ele chegava outra. Não, na realidade era outra. As taxas eram muito acima e nunca chegava em quem dirigia. Chegava outra coisa. Depois, as pessoas que eram boas não podiam nunca se credenciar. Mas a gente descobriu que a pessoa que cuidava de casamento, ela tinha uma empresa com outra pessoa, no nome de outra pessoa de evento, ela ia puxando todas as noivas para fazer o casamento com ela. Então, tudo que ela podia dificultar para o paroquiano, só que uma igreja muito grande. Até que essa pessoa foi descoberta e foi retirada. E ainda tinha um problema. Tem perna curta. Quando ela implicava com uma pessoa, por exemplo, se ela implicasse comigo, ela ia avisar para a diocese inteira de São Paulo, para todas as secretárias, não pega essa fulana porque ela tem tal problema. Você ficava boicotado por todo mundo. Então, é uma coisa assim, a corrupção estava onde? Na paróquia? Não, naquela pessoa. É porque a gente, pessoas, joio né? e trigo cresce junto, né? Dificultando a família, né? Na verdade, João, você tem algo a acrescentar? Porque eu queria fazer uma observação. Sim, até sobre essa questão das taxas, né? Isso, claro, varia de diocese para diocese, de paróquia para paróquia. Aqui, por exemplo, aqui foi até engraçado, no casamento que eu fiz e que eu conheci a Lucivânia no mesmo contexto, não no mesmo casamento, mas na mesma semana, eu passei mais ou menos por isso, por essa questão. Até eu comentei com a Lucivânia, porque eu também sou decoradora, eu sou florista. E no Rio de Janeiro, aqui, eu sou da Arquidiocese de Niterói, tem a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, é proibido as paróquias a ter uma equipe fixa. A paróquia pode indicar, mas depois você pode deixar os noivos livres para escolherem. Claro, mas cada um Aqui também tem algumas paróquias assim, mas a maioria tem já uns que são de lá. Lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro já é diferente. Eu passei por uma situação num casamento que foi super complicado para mim, porque além de ser longe, eu sou de São Gonçalo, o casamento estava no centro do Rio. Apesar de que a noiva queria uma coisa muito simples, mas o casamento era no rito extraordinário, o casamento era no rito São Pio V. Por mais que eu tenha familiaridade com o rito, eu tive que estudar o rito, aprender o rito, que por sinal é muito mais... O casamento no rito extraordinário é muito mais simples que o casamento comum, entre aspas, muito mais simples, muito mais tranquilo, mas tinha toda uma logística. Aí montamos a decoração, eu fui o decorador, eu cerimonialista. Aconteceu de um tudo, até noivas
quase parado numa favela, aconteceu. Mas, enfim, quando foi na véspera do casamento, eu No fui outro entrar dia você estava arrebentado, né, João? outro dia, não era ninguém. Não era Nossa, ninguém. eu fico arrebentada. 10 horas da manhã, eu cheguei na igreja, eu fiz a decoração quase que de madrugada, para ficar tudo fresquinho, e cheguei na igreja às 7 da manhã. Enfim, com a minha equipe. Beleza. Quando foi na véspera, uns 2, 3 dias para o casamento, eu liguei para a igreja para combinar para levar as flores. E eu descobri que tinha uma taxa de R$ 600 que tinha que ser pago. E essa taxa não era avisada aos noivos. Era avisado só a empresa quando a empresa fizesse contato. Eu pensei, Aconteceu aqui na São Luís, da Paulista, faz pouco. E eu falei para a menina, que era a mesma, falei a mesma coisa para ela. Investiga se tem taxa. Daí ela foi tão honesta quando ela veio contar para mim que chegou taxa na véspera, quase também. Era menor, era R$ 200. Mas aí ela falou, e você tinha me falado, mas eu não prestei atenção. Então eu fiquei pensando, olha como ela foi honesta, senão ela poder falar assim, não sabia, você não falou nada, tal, né? tem coisa que não é falada. R$ 600 é muito, cara. Quase o preço da decoração. Dependendo da noiva. Literalmente foi o que a noiva pagou. Porque era uma noiva que não tinha condições, eu só cobrei R$ 600 para ela, que era uma coisa muito simples. Que como é minha amiga, eu conhecia o meu serviço, eu dei É o custo, né? Ela acabou pagando 1.200 e pouco por causa de uma taxa que ninguém informou. E isso é muito preocupante. E que tá, o que ela fez? Mas eu acho o seguinte, eu sonho... Fala, desculpa. Ela ligou para a paróquia, aí o secretário, não, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Ela, isso não existe, ligou para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Depois que ela ligou para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, aí sim ela conseguiu. Aí depois o secretário me ligou, que com certeza alguém falou com ele, me pediu desculpa, aquela coisa toda que eu poderia decorar sem taxa. Aí não decorou. Aí eu fiquei o quê? Curioso. Porque eu trabalho com decoração. Falei, se eu for surpreendido de novo, eu liguei para todas as igrejas do centro do Rio de Janeiro. Eu descobri taxa de 600 a R$ 2.000. Exatamente. Então, você viu como é importante a gente falar isso aqui? E outra coisa, lá na minha paróquia, tem casamento que às vezes dá para fazer até por R$ 400, outro por 1.000 e não sei quanto. Depende de qual capela você vai usar, que horário, porque não vai usar tanta luz. Então, tudo é justificado. A noiva que é bem pobrezinha quer vir casar aqui porque é muito legal. Ela vem, ela tem todo o atendimento normal, mas tem os horários e a parte que ela vai poder usar. Se ela é mais assim, se ela quer casar mais à noite e tal, entendeu? Daí ela vai ter toda a iluminação. Mas aí é outro preço. Então, a pessoa pode escolher, né? Mas esses negócios das taxas, às vezes acaba. Agora, você veja, às vezes um padre nem está sabendo disso. E a forma como é feita é onde a pessoa fica com raiva, às vezes, da fé, da Igreja Católica de Jesus Cristo e Nossa Senhora, e não tem nada a ver. Porque essa pessoa tem que ser ensinada, punida, que ela deve estar precisando de um trato, que ela já ficou bitolada, porque não é a fé, isso não é a fé católica. Mas as pessoas julgam que é a fé católica. Ela já fala mal da igreja, que também é outra imaturidade. Quando você tiver um problema com a pessoa, você fala, pega o nome da pessoa, pega o local e faz como essa noiva. Vai na diocese e fala. Agora, como eu vi outro dia de um padre, às vezes você se justifica num problema, se escora dele, e aí você vive todos os pecados que você quer, vai em todas as seitas que você quer, não ajuda ninguém e tal, e mete o pau na Igreja Católica. Porque uma criatura um dia te falou uma coisa que você condenou, mas ele era da igreja, né? Então, enfim, gente. Mas isso foi muito legal que ela fez. Porque vocês fizeram a correção fraterna para ele e alinhar a coisa para outras pessoas não caírem na mesma coisa. Então, é isso aí, a gente tem que ficar atenta, por os meios. De live. E eu sonho da gente mudar tudo isso no Brasil. Vocês acreditam? Quem sabe vai ser com vocês. Eu sonho da gente conseguir apoio dos bispos para que a gente consiga que... Senão as pessoas se espantam da igreja do casamento por uma questão de algumas pessoinhas que ou não está recebendo bem os noivos, ou está roubando alguma... confundindo, ou não se comunicando bem, ou até roubando. E não é igreja, não é... Não, né? não. Essa é a parte humana que cabe ao outro. É a tal da ética
né? E da moral. Ou de entender o momento do casamento é muito importante, os noivos precisam de toda atenção, toda assistência, de entender. Cada caso é um caso também. Você não pode tratar cada casal do mesmo jeito. Tem casal que às vezes não tem condições de fazer aquele cursinho exatamente daquele horário, daquele jeito. Eles, se não for assim, não casa. Gente, vamos pensar se dá para fazer uma outra turma, se dá para fazer um live. O que a gente pode fazer? Então, assim, não é uma bagunça, mas também tem que se pensar. Se temos algumas exceções, tem que se pensar naquela alma, né? Olha, se a gente adianta, eu vou falar para vocês. Teve noiva que chegou para mim uma vez, católica, mas não tem nada a ver com a igreja. Só que, por exemplo, toda empolgada com o casamento dela, ficou não sei quando, você ia casar em julho. Aí eu falei, você tá lembrando que em julho é Copa? Copa do Mundo? Já pensou? E o Brasil tem a perspectiva de 2014, acho que foi. Eu falei, você imagina você um sábado, você quer ter um jogo do Brasil, ou mesmo que não tenha, mas isso caía bem no final de julho. Aí eu fui conversar com você, é mesmo. Eu falei, olha, ou a gente adianta, ou a gente põe para agosto, depois da Copa. Aí ela falou assim, mas eu acho que se eu adianto. Ela falou, o que você acha? Eu falei, teu casamento dá tranquilamente para adiantar. E ela era muito mariana, né? Eu falei assim, 31 de maio é um sábado, a gente consegue fazer assim, você casa 31 de maio. O que você acha? Mas você pode casar também em agosto. Ela falou, acho que eu vou então casar em maio. Casou 31 de maio. Daí, quando eram os fogos, eu falei, você já imaginou você casando e aqueles fogos de tarde, a confusão, ou o pessoal falando, não vou no teu casamento porque tem um jogo? Ele não sabe. Ela falou, que bem. A primeira noiva que eu atendi foi um estresse. Foi um estresse. O casamento nem aconteceu, porque eu falei que ia fazer. Ela queria casar no dia 23 de dezembro. Dezembro é um mês péssimo para qualquer data de dezembro, por causa de formatura, festa de escolinha, ela queria casar férias. Meio-dia numa igreja em Botafogo. Então, imagina, o cara ainda queria argumentar comigo que ela queria um buquê de hortênsia, um sol de meio-dia. Ela ia casar, o casamento ia ser um desastre. Então, assim, até... Coitado dos convidados, né? Dos convidados, foi uma luta. Minha irmã falou, eu lembro disso, que minha irmã viu que eu cheguei em casa querendo matar aquela garota. Porque justamente não teve o senso. Olha a data, gente. Véspera de Natal. Como que você casa, literalmente, véspera de Natal? E você tem ter uma assessora ou alguém da família para ajudá-lo. Ninguém está com cabeça para nada, a não ser... Não, ela colocar a família dela se sentir o umbigo do mundo, né? Eu falo até assim, 15 anos de casamento, gente, depois do 15 de janeiro, você consegue convidar. As pessoas têm o direito de dizer não pro teu casamento, porque às vezes ela só organizou aquelas primeiras semanas para ir para uma praia. Ou para viajar, até aquela... Não é? Então você quer até, depois vai reclamar que as pessoas não foram. Então é complicado. Depois do 15 de dezembro até o tal... Só uma outra situação que eu acredito que a Cleusa e a Lúcia também passam é entender que um casamento tem um gasto. O que acontece muito comigo como decorador, como florista, fulana quer um casamento de princesa, mas só quer pagar R$200. Não vai, então, isso daí é uma live. Isso aí dá uma live, cara. Acho que devemos conversar sobre o assunto numa próxima, porque nós estamos há 1h30 e era só 30 minutos. Nós somos 3, né? Divide aí, meia hora para cada. Olha. Decoração eu queria falar uma coisa assim. Uma vez você perguntou de noivos também, né? Uma vez eu tive um casal de noivos que me procurou. Foi muito bonito, né? Porque o senhor já tinha uns 60 anos, mas um homem fortão, trabalhava numa empresa muito boa tal, né? E a noiva dele, uns 50 e poucos. Aí uma sobrinha deles que me falou de mim para eles, né? E aí eles marcaram, vieram, atendi até na minha casa aqui, né? E aí preparei um lanche e tal, não sei o quê. Daí o que acontecia? Os dois eram viúvos. Viúvos. E de forma muito trágica, assim. Ela tinha perdido, acho que o marido num acidente e ele num assalto. Que ele estava do lado do carro. O cara, São Paulo também tem isso, né? Não é só o Rio, não. Então, eles passaram muitos anos solteiros, só cuidando dos filhos. E os filhos eles não frequentavam muito igreja, mas os filhos eram de grupo de jovem.
e só vivia junto, vivia junto, vivia junto. Daí, quando eles ficaram sabendo do que o pai havia e tal, tentaram juntar. Os meninos dela tentou juntar com as amigas que tinha esse pai, né? Falaram, vamos tentar. E não é que começaram a namorar e eles ficaram tão apaixonados. Só que eles também tentaram levar eles para a igreja, para tirar dessa depressão, dessa tristeza e tal, né? Só que quando eles começaram a ir para a igreja, eles viram assim que, olha que interessante a fé católica, né? Porque para ver que não é tão simples assim. Você acha que uma pessoa de 60 anos, se não fosse por uma fé desse nível, o que acontece ali naquele momento, ia se preocupar de fazer um casamento assim perante as pessoas tal? Não. Começava a morar junto e se quisesse fazer até uma comemoração no restaurante, brindar, chamar a família e falar que estavam juntos, concorda comigo? Seria o mais normal, pois eles tinham a preocupação de não viver no adultério, na fornicação. Não viver adultério, não, fornicação, assim, não viver uma vida que não era correta diante de Deus, sabe? Uma vida de dois viúvos, né? Que estava ali fazendo coisa. Então ele tinha uma necessidade, assim, para poder comungar, para receber o corpo de Cristo, para tal. E aí foi quando eles vieram procurar, porque eles também tinham vergonha de falar disso com qualquer pessoa, sabe? De pedir ajuda para qualquer pessoa, porque eles se sentiam, nós somos muito velhos para também ter um casamento, mas como eles frequentavam a paróquia, eles falaram, a gente comemorar o amor, gente. mas era outros tempos, né? Mas eles falaram assim, a gente também vê que a gente precisa casar perante os nossos colegas, porque também isso é um testemunho, e também, não que a gente tem que se aparecer, mas assim, eles precisam participar dessa graça e também para saber, né? Que a gente está ali, está comungando, que a gente casou. Tal. Só que daí eles falaram que você é muito aberta, que você tal, que você entende disso, a gente teve coragem, né? Bom, eu falei para eles, primeira coisa, casamento é igual para todo mundo tem direito de ser feliz, se é casamento e vai ser assim, fala o sonho de vocês, que a gente vai realizar, né? Então, eu imaginei que eles iam querer, tipo assim, um casamento, tipo, ela um vestidinho claro, rosinha claro, pérola, uma coisa, tudo que nada. Quando eles começaram a se empolgar, e eu ainda pus um pouquinho de palha, o casamento teve aquela... ela foi de noiva mesmo, com buquê de noiva, o carro parou, tudo que tinha direito para o casamento. E ele só falava assim, eu sonho com aquele bar. Ele é mineiro, né? Aí ele morava numa casa muito boa com as filhas dele. E ela também tinha a casa dela, né? Os filhos dela estavam pensando. Só que daí ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu tô pensando assim, né? A gente está vivendo um clima tão assim que acho que a gente tem que ter nosso canto. Vai investir um dia, eu já mesmo isso no apartamento e montou um apartamento para nós dois. Tipo, casalzinho novo, né? E ela foi, nossa, assim, eles vivem tão felizes, ele é apaixonado por ela. Ela por ele também, né? E foi um casamento tão lindo, tão lindo. Mas eles queriam a graça de Deus. Mas ele falava assim, se puder ter aquele bar. Eu falei, será que ele entende o que é? Eu falei, mas São Francisco, bar? Como assim bar? Ele falou assim, às vezes a gente vai no casamento de alguns parentes nossos, algum sobrinho, tem aquele negócio tudo iluminado, os caras ficam fazendo aqueles de com fruta, só que eu queria que fosse cachaça mineira. Eu falei, é bar mesmo, bartender. Ele falou, dá pra gente ter? Eu falei, olha, dá, o senhor pagando. E o cara, né, ele tinha a reserva dele e tal. Aí minha filha, ele falou, eu quero. Daí eu comecei a mostrar tudo. Eu falei, tem isso aqui também, ó. Daí tem isso. A gente quer. Aí fizeram aquele ensaio, um dia eu mostro para vocês. Fizeram ensaio, já tem uns 7 anos que eles são casados, eu acho. E sempre a gente se fala. É uma graça, uma graça. Foi muito lindo, muito lindo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. O João tá ficando quase sem bateria, a gente está trocando mensagens aqui no WhatsApp. Cleus, eu quero muito Desculpa, agradecer. Tá, João? Nada. É alguma coisa. Gente. Eu também aprendo. Assim, eu estou chegando agora, né? A gente Não! conversar. Desculpa de eu brincar, falar muito assim. Olha, mas a gente se complementou, né? Toda contribuição, tudo que a gente falou aqui é válido e tocou o coração de alguém que esteve nessa live, ou vai tocar o coração de alguém que ainda vai ver essa live. Então, acho que, por mais que a gente tenha um limite de bateria, de tempo, enfim, todos nós colocamos aqui nessa conversa aquilo que a gente sente como pessoa e como alguém que trabalha unindo famílias, como você mesmo falou, Cláudia. Então, assim, a gente vive e transpira alegria
das outras Uhum. pessoas. É o que me motiva, eu acho que o que motiva vocês diariamente é pensar que amanhã vai ter mais uma pessoa concluindo uma etapa, iniciando uma etapa, mas finalizando, né? O planejamento e iniciando uma vida a dois. Eu agradeço muito, porque aqui nós temos duas pessoas que entendem muito do que estão falando, que têm inúmeras histórias, com certeza, sem sombra de dúvida, vai render live. Eu estou sentindo que é para decoração, e aí não é minha naipe, entendeu? Aí vocês me chamam para eu ver a live de vocês, eu compartilho, porque de Ah, decoração, você que amor, tem que ser a moderadora, senão a gente não é o. Se você não vai dar certo. Tem que ser com você. Nem que seja no outro gente, canal, mas tem que ser com você. Senão a gente eu perde agradeço o. muito. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero vê-los em breve. A gente continua com as conversas diárias durante o WhatsApp. A Nájila está aqui ansiosa pelo casamento dela com a gente. João, quero muito ter uma contribuição com você. Cleus, me chama que eu vou de graça só para aprender. Estou falando sério. Agora eu não tenho De muito, não, graça, mas tá eu acho bom? que você faz uma ideia também muito assim de mim. Não sou toda essa coisa, não. Tem hora que, pra você ter uma ideia, tem hora que tem algumas meninas que estão trabalhando comigo que elas têm mais facilidade de organização do que eu. Eu percebo, eu sinto que ela consegue ter um controle melhor. E aí eu peço até para elas fazerem assim, coordenar o cortejo e tal, porque, sabe, Vê eu o sou muito João assim. e eu. Vê o João e eu. João, e agora? Ah, não, agora é isso aqui. Eu. Beleza, tendo que resolver. Alguém tem que É, mandar e alguém tem que obedecer. Ter muita gente com o ego lá em cima não dá em ah, nada, não é? A E humildade acho nos que leva Deus, longe. eu sempre coloco Deus na frente, sabia? Maria na frente, Deus na frente. E toda vez que eu saio, eu até falo, mãe, reza. Minha mãe também é de muita oração. Eu falo, mãe, reza que hoje é assim, assim, assado, toma caminho. Ou então aviso antes, a semana passada também. E o Espírito Santo, ele atuar. Nessa live também era para falar bem menos, né? Marquei algumas coisas aqui e falei para ele, mas eu acho que eu não sei se eu ouvi ele direito. Se eu não ouvi, me perdoe. Peço desculpa para alguém aí que não entendeu que eu sou meio agitada. E agradeço muito, muito, muito vocês. Quero ouvir muito mais o João, porque eu acho que a parte dele é fundamental e a gente se complementa, né? A igreja é mãe, mas a gente tem que entender que as coisas. É um Deus, né? Se a gente se arruma tanto, tanto, tanto para ver a rainha, para ver tal coisa, para ver um show, para se arrumar até para o próprio casamento, imagine o nosso Deus, né? Que é o nosso Criador. Então, o João, tudo que ele fala, se a gente pensar nisso, que ali a gente está tendo um encontro com o próprio Deus vivo, a quem a gente um dia vai estar de frente, a gente quer estar junto para o resto da vida, mas que ele é o criador de tudo, né? O grande designer. Faz sentido, tem que pensar nessa lógica, né, João? Então, nós precisamos muito do João aí para muita coisa, porque ele domina. Vai dar bom. Teólogo, Vai né? dar bom. Vai tá bom. Obrigada, viu? Gente, obrigada pela presença de vocês O aqui. João, Vai estar quer salvo. falar? só agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, pela parceria. Com certeza vai nascer grandes projetos e com certeza tudo que a gente faz, eu particularmente do que eu faço, não somente como um trabalho, como algo, enfim, só lucrativo, né? Mas para a glória de Deus também, né? E para a salvação das almas. Acho que esse é o dever de todo aquele que trabalha com teologia, com igreja, com fé. Então, todo casamento, nós unimos famílias, né? Unimos corações e também formamos novas famílias que têm a sua vida encaminhada para o céu. Então, uma alegria, como a Lúcia, eu digo, o dia que quiser convidar, eu vou de graça, só para aprender. Também estou aprendendo muito, muito, muito com vocês duas e com certeza essa parceria vai crescer e vai crescer ainda mais, com certeza. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos, por estar com a gente aqui durante uma hora. Vai ficar salva a live, vou particionar bonitinho. Vocês que estão aqui comigo vão receber, depois vai ficar lá particionado no Instagram. Um beijo para vocês e até breve. Salva aí, tá, Lucy? Deus quiser, agora vai dar bom, vai salvar. Tá bom. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.